Sou Leandro Stemme, sou professor do Departamento de Ciências da Comunicação aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Meu nome é Maicon Elias Croce, sou professor do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. Como nasceu a proposta do Grupo Conecta Comunicação e Experimentação Criativa? Bom, faz algum tempo, eu, o professor Maicon e a professora Sandra Depeche, nós queríamos criar um grupo de pesquisa, mas que ele também tivesse um viés de experimentação, de análise de produtos comunicativos, e aí a gente ia discutindo, né, também como unir várias áreas da comunicação para ter esse enfoque, né? O importante eram os produtos comunicativos. Bom, o grupo nasceu talvez de algumas inquietações, né? Eu acredito que de maneira complementar também ao colega Leandro, eu, o professor Leandro, a professora Sandra Depeche, percebíamos algum espaço para desenvolver atividades que pudessem refletir a respeito da criatividade. E isso foi antes da pandemia, né? Então a gente tinha algumas discussões e aí vamos fazer esse grupo. Beleza, semestre que vem. Aí não, no semestre que vem. E aí veio a pandemia. Aí a gente deixou um tempo. E aí, ali pelo segundo ano da pandemia, acho que agora vamos sentar de novo, né? Vamos se reunir e vamos começar. E aí a gente conseguiu alinhar as estratégias, o conceito que a gente queria e dali que ele começou. Uma vez que a gente entendia e percebia que o cenário atual da comunicação, os desenvolvimentos da própria tecnologia, né, nos estimulavam a pensar produtos e modos de planejar a produção de conteúdos de forma mais diversificada. E quais foram os primeiros experimentos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa? Então, eu não lembro assim com tanta clareza. A gente pegou um período bem complexo. A nossa ideia de nos unirmos, né, com esse objetivo que eu falava há pouco. Na pandemia a gente não conseguia nos atrelar a projetos, né? Então, num primeiro momento, a gente fazia estudos e discussões dentro do próprio grupo. Por um lado, nos estimulou para algumas coisas e, por outro, também nos deixou com as mãos um pouco amarradas, né? A gente teve que pensar em sistematizar os encontros com o grupo, né? E o grupo inicialmente era grande também. A gente tinha um conjunto de estudantes, tanto de jornalismo quanto de publicidade. Os cursos da Facos estavam ali. Então, eu lembro que na pandemia a gente tinha a ideia de fazer uma newsletter para o grupo, teve um processo seletivo que foi coordenado pelos próprios participantes, teve uma época também, na pandemia, que eles criaram uma dinâmica envolvendo gamificação. E as nossas primeiras ideias foram muito em torno de como fazer com que essa equipe trabalhasse virtualmente, né? Como que a gente poderia construir algo que fosse no ambiente digital e que esse ambiente digital, então, se constituísse digamos assim, um lugar de estímulo para a gente experimentar, para a gente construir coisas que fossem criativas, né? Então, no início a gente começou com isso e depois a gente começou com projetos, né? E aí vincular projetos para ter um enfoque mais institucional também. E atualmente a gente está com um projeto junto com o Planetário. Então a gente procura desenvolver ações junto com o Planetário. E como são as reuniões da fase do processo criativo? A equipe tem um método preferencial? Vários métodos, tá? Porque quando a gente trabalha com criatividade, a grande questão é a condução. Então a gente tem, claro, alguns autores, alguns métodos que são bastante convencionais, por exemplo, reunião de briefing, reunião brainstorming, que são clássicos, né? Mas a gente vai de acordo com o objetivo do produto e do projeto que a gente tem. Mas que a gente pudesse pensar em métodos inovadores também. Quer dizer, quando a gente pensa num grupo de experimentação, né, a gente pensou em que existem muitos métodos, mas é possível se pensar em outros. Não que a gente tivesse condições de sair criando novos métodos, mas
que a gente usasse como base métodos existentes e pudesse, por meio dessa interseção, do diálogo, de múltiplas possibilidades de técnicas e de métodos, de múltiplas possibilidades de práticas e de processos de execução da produção de algum conteúdo ou da criação de alguma nova ideia, se pudesse unir, se pudesse fazer uma espécie de interpenetração. Mas a gente fez uma dinâmica que foi bastante interessante, já com o projeto do Planetário, que nós dividimos as ações em 3 grandes momentos. E aí os próprios integrantes começaram a dividir, trazer ideias. Então a gente fez uma vez num papel gigantesco todas as ideias e dali a gente começou a fazer a estruturação para ir depois apresentar para eles. E quais são os projetos do Conecta para o ano de 2024? Bom, nós hoje estamos concentrados num projeto de extensão junto ao Planetário. Então a gente estava aguardando, porque sempre no início do ano tem os editais de fomento, enfim, e aí nós estávamos aguardando, né, participando deles, só que também começou a greve, alguns editais foram deixados de lado, então a gente vai recomeçar agora, né, junto com o Planetário, aí também a gente sempre faz uma análise junto com a gestão para ver as possibilidades de realizar, quais os produtos e as demandas que eles também têm para tentar alinhar o grupo. E a gente entendeu que nós poderíamos buscar essa parceria para desenvolver algumas atividades de ampliação da visibilidade do Planetário. Para vocês, o que é a criatividade? Vamos ficar 2 horas explicando, mas eu acho que a criatividade... Eu que venho assim de uma área do jornalismo, para mim criatividade e talvez um ponto de vista bem pessoal assim. É algo singular. Eu acho que em qualquer área tu tem que ter criatividade, tem que desenvolver ela de alguma forma. Normalmente quando os alunos entram no curso, né, começam a pegar as disciplinas experimentais, a gente pergunta quem que se considera criativo e pouca gente se considera criativo. Criatividade para mim é experimentar. Quer dizer, eu não consigo entender o processo criativo sem experimentar as coisas. Acredito que sim, o ser humano traz na sua genética essa capacidade de se tornar um sujeito criativo, né? E aí tu começa a instigar e vai fazendo e a pessoa vê que ela compreende aquilo. Claro que para tu ser criativo tu tem que ter um conhecimento base, tu tem que ter uma série um contexto que te facilite também a ser criativo. Qual método ou estratégia que você utiliza para estimular a sua criatividade? Exatamente esta. Experimentar. Eu só consigo ter um insight que eu poderia considerar como criativo na medida em que eu me dou possibilidade de experimentar coisas. Eu tento vários, né? Desde fazer um sudoku de vez em quando, até me propor do tipo, eu já tenho uma aula preparada, não, vou mudar ela, né? Vamos mudar a maneira que eu mostrei aquilo, né? Por exemplo, experimentar a leitura de um gênero que eu conheço e a leitura de um gênero que eu não conheço, para eu poder, a partir do meu pré-conhecimento, de novo, avançar. Então eu acho que isso me estimula, isso traz novas descobertas e ganhos com isso. Então acho que pode ser grandes momentos do tipo, quero redecorar meu quarto, e aí tu faz, né, pensar tudo ele, ou também pequenas ações no dia a dia, que às vezes a gente deixa de ser porque o conformismo, né, tu já fazia aquilo, é algo que também é próprio do ser humano, e a gente tem que ir combatendo isso, digamos assim, volta e meia. Então, em pequenos exercícios também funciona bem.